a ligação de energia elétrica porque ele quer construir a sua casa. Não é atribuição do município autorizar a Copel, né, que é a nossa concessionária, fazer a ligação de luz. Até porque, né, a Copel que também recebeu um ofício do Ministério Público dizendo que, né, todo aquele aspecto lá que pode configurar, né, uma subdivisão ou um loteamento irregular. Então, assim, de modo geral, né, como que vocês veem, além dessa comercialização, além do aspecto registral pelos registros imóveis? Qual que é o imóvel do dia? Com relação... Acho que vai estar mais baixo. Bom, com relação a situação... Então, com relação a essa situação desse parcelamento, o segundo registro de imóveis tem uma decisão que me impossibilita de fazer essa análise restritiva. Ou seja, quem vender na região, que é a melhor região, do segundo registro de imóveis, vai poder registrar. Se vender 1.000 metros quadrados, constar na escritura pública que entrará em condomínio comum, no segundo registro de imóveis, registra. Pois eu não posso exigir nenhuma, não posso fazer nenhuma análise dessa restrição. Então, no segundo registro de imóveis, infelizmente, eu não posso seguir o parcelamento mínimo. A gente segue o parcelamento mínimo para fins de subdivisão, desmembramento, divisão amigável. Isso a gente continua seguindo. Mas para compra e venda, doação ou qualquer coisa do gênero, qualquer título apresentado no segundo registro de imóveis é registrado. Então, desde o último ano, né, que saiu essa decisão, por isso que essa questão para mim fica meio complicada, porque lá eu sou obrigado a registrar o que vier. Então, neste caso, então, não acontece a individualização da matrícula, pois o proprietário vai ficar em condomínio. Vai ficar em condomínio comum. Ele fica em condomínio comum. Isso também é até relevante eu trazer essa distinção do condomínio, porque quando as pessoas falam, estou lá em condomínio, ou lá no meu condomínio, tem que tomar subdivisão, né? Só uma subdivisão. Como assim? É só uma subdivisão? Não. Ele entra na matrícula, com uma fração ideal qualquer. A questão do condomínio, até ver que tem uma lousa ali, eu já ia começar a escrever aqui, mas assim, o que acontece? Quando a pessoa está no condomínio comum, por exemplo, ela comprou 1% daquele imóvel rural, e a escritura pública está lá que ela comprou 1% e ela está em condomínio comum. Esse 1%, vou tentar achar aqui essa imagem que acho que vai ajudar. No condomínio comum, esse 1% que ela comprou, ele não é localizável. Ou seja, esse 1% pode ser aqui, 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 pode ser em qualquer lugar, porque ele não pode ser localizado. Porque a partir do momento que ele se tornou localizado, ou seja, eles colocaram lá, não, eu estou vendendo esse 1%, mas esse 1% fica aqui, ó, na frente da rodovia e tal, que é o que a pessoa queria, na verdade, né? Esse 1% está aqui, tem 1.000 metros quadrados, tem limites e tal e tal. A partir do momento que ela fez essa localização, já não registra. Por quê? Parcelamento irregular de solo. Ela tentou localizar aquele imóvel. Então, assim, pode comprar e vender, por exemplo, no segundo registro de imóveis, imóvel rural com fração inferior ao módulo? Pode. Vai lá para a escritura pública? Vai registrar? Vai. Mas ela tem o risco do quê? Ela está junto na matrícula. Não pode localizar a área dela. É o que eu comentei antes. De fato, na prática, eu sei que a pessoa bota lá uma cerquinha,
bota lá uns tapumezinhos, localiza e fala que está vendendo aquela área específica. Mas nada obsta do que? De uma demanda judicial falando. Ela vendeu aqui, a pessoa que comprou fala, não, esse 1% eu comprei aqui. E vai ficar anos na justiça para resolver. Por quê? Ela entrou em condomínio comum. Essa é a ideia. É um condomínio comum. Ela está junto naquela área como um todo. É diferente de um condomínio horizontal, de um condomínio vertical, que é chamado de condomínio especial. Por quê? É um condomínio, claro, mas cada um tem a sua área individualizada, cada um está devidamente delimitado, medidas, confrontações, área, se edilício, área construída, área comum, devidamente identificada, matrícula individualizada, cada unidade dessa tem uma matrícula individualizada, casa 1, casa 2, apartamento 101, 102, condomínio especial. Se for nessa situação aqui, condomínio comum, e aí que é o problema. Condomínio comum é o problema, como a gente comenta às vezes é pior que casamento, né? Porque às vezes é mais difícil de você sair, né? Muito mais difícil. Então, fica a dica, né? Até morto é difícil sair, porque os herdeiros não querem assinar, o outro vizinho não quer assinar, ele briga com todo mundo, né? Aí entra, daí claro, tem como resolver? Sempre tem, né? Judicialmente. Aí de novo, tem uma ação lá judicial que eu recebi semana passada, dei um protocolo dela no fórum de, acho que 97. Então assim, aí fica anos lá na justiça para resolver uma situação. Morreu todo mundo? Já não tem mais nenhum parente mais, é isso aí, é evitar o condomínio comum. Por isso que eu falo, tem como entrar na matrícula? Tem. Mas a gente, na medida do possível, a gente sempre tenta evitar que isso ocorra. Para isso você faz a escritura, documento. Para evitar o condomínio... Tipo, você dá a legalização do documento, mas não dá o lugar exato. O lugar exato não. Mas faz a escritura. Mas vai estar regularizado. Vamos dizer assim, aquela cota à parte, aquela fração ideal, vai estar registrada. Leonardo, licença, a divisão não amigável nesse ponto, como é que ela funcionaria nessa situação? Divisão não amigável, judicial. Só Se judicial. está resolvido, vem para cá. Isso. Mesmo que as partes não estejam delimitadas. Sem querer criar uma celeuma aqui, primeiro e segundo, eu desconheço essa decisão. A decisão que eu tinha conhecimento é que se 10 pessoas compram 20 mil metros numa escritura única, óbvio, elas estão no condomínio tradicional. E aí, sim, eles lavram e a gente registra. Agora, eu preciso dessa decisão, porque se vale para o segundo, vale para o primeiro. E, né? Então, fica localizado. Você pode vender a área. Fração ideal, sim. E não só fica localizado. Sim, sem problema. Eu ofereci esse registro até 2018, até receber a mesma notificação que vocês, do Ministério Público, de que não podia. Se tem decisão diferente, eu quero saber. Mas curioso que essa decisão não é para os registros de imóveis. Também para todos os tabelionatos do Paraná. Claro que é. Não, a sua decisão, eu digo, ela é interpartes. Pois é, mas e aí? Os tabeliães não podem lavrar. Como é que você vai registrar se eles nem podem lavrar? Não podemos. Só podemos lavrar com as exceções. Foi falado assim. Já recebi muito. E você está registrando. Então, vamos, né, tomar conhecimento para poder fazer também. Sim, no condomínio... Sim. Não, mas se eles podem lavrar, você pode registrar, todo mundo pode lavrar e todo mundo pode registrar. Né? E vocês podem vender, então assim, estamos perdendo verbo aqui, todo mundo, né? Na venda, o município, o TBI, por desconhecimento da decisão. Eu não conhecia essa decisão, o que eu conheço é essa. 10 pessoas, 20 mil metros, uma escritura só, beleza, estão no condomínio.
Mas cada um vendendo 1.000 metros aqui e ali, aqui, esse é o desconsigo. E se uma pessoa dessas 20 quiser vender uma cota dela? Aí ela entra naquela exceção, né? Mas é um condomínio comum que Sim, eu entendo e não concordo com esse posicionamento do Ministério Público, mas infelizmente eu venho cumprindo. Agora, se tem decisão na comarca de forma diversa, eu quero saber, porque eu também vou registrar, porque o que vale na comarca, vale na comarca, o juiz corregedor é o mesmo, né? Eu já provoquei no judiciário pelo juiz corregedor em relação à fração mínima do parcelamento e a minha decisão foi diferente. Então, mas foi anterior, né? A sua é posterior. Então, se a posterior entendeu de modo diverso, a gente vai seguir a posterior, principalmente porque ela é mais benéfica, né? E o município vai achar ótimo, vai cobrar ITBI, vocês que vão... Não? Isso vai gerar um problema para o município, porque a gente não consegue atender os serviços também, né? Atender os serviços. Porque 1.000 metros de imóvel rural, quem vai colher esse lixo? Exatamente. É o grupo. Configurar o aspecto legal de uma subdivisão, ainda tem um aspecto, por exemplo, eu vou aprovar um projeto de uma casa lá no interior, um arteário, um financiamento na Caixa Econômica. Em qual matrícula eu vou retirar? Entendeu? Então gera um outro problema grande. Condomínio é assim. Até essa matrícula que tem 20 proprietários, vamos supor que cada um tenha construído uma bela casa para morar. Um deles ficou devendo. O que o juiz pode mandar fazer? Mandar a matrícula inteira para o leilão. Exatamente. E entrega 1% para cada um. Ah, mas a minha casa vale muito mais do que a casa do outro, que também tinha 1% de área. Só lamento, vai ficar cada um com 1% do valor da venda do todo. Exatamente, vai ficar... Sim, que gera um problema social imenso, eu não tenho dúvida nenhuma. Sim. Esse aspecto aqui não é benéfico para o município. Agora, claro, comercializar, recolher imposto, ITBI, isso é uma maravilha, né? Só que é uma faca sem dois gumes. Exatamente. Uma das questões também que é relevante apontar, que é uma das formas da regularização rural, já com a fração, é a extremação. Até comentei com relação, como eu falei, a parcela não é localizada. Condomínio comum é isso. Parcela que não está localizada. Mas, se por 5 anos ele tem o CCIR, ele tem um NIRF, agora só um NIRF, né? Não precisa mais CCIR, 5 anos de NIRF no nome dele, e o último CCIR no nome dele, declarado aqueles, no mínimo, então aqui 2 hectares, 20 mil metros quadrados, ele consegue o quê? Retirar a área dele, ele extrema a área dele. Aqui até umas 10. Isso também é uma outra forma de regularização também. Mas aí sim, para extremar, tem que cumprir a fração mínima. Tem que ter no mínimo 20 mil metros, senão não extrema. Aproximadamente 2.000 imóveis para ser extremado. 2.000 é bastante. Uma metragem mínima de 20 mil metros, né? 20 mil metros, estamos esperando. Não, 2.000 imóveis com variações medidas, né? Mas o mínimo é 20 mil metros, né, Gilmar? 20 mil. Poderia diminuir isso, né? Colocar ali uns 100 metros quadrados. O INCRA tem que diminuir a regra nacional. Aí não cumpre com o Estatuto da Terra. Sim, cara. O INCRA já diminuiu de 3 para 2, já estamos município, no Paraná são 10 mil. Paranavaí são 10 mil metros. Paranavaí já está em 10 mil, uma dessa é o próximo passo. Fazendo pressão. Então vamos lá, pessoal, para dar continuidade, né? Então, aqui são 2 perguntas, uma já foi respondida anteriormente, que é com relação ao FUNREJUS na hora, né? Então aqui a pergunta seria para a doutora Renata: tem como registrar meio lote terreno urbano, 12 por 20? Eu não sou boa na matemática, 12 por 20 vai dar mais do que 360. Quem fez a pergunta, se quisesse... Dá para vender meio lote? Sim, sem problema nenhum. Urbano não tem problema nenhum. De qual meio lote você fala? O lote de 600 ou o lote de 100? Não, mesmo 240, 12 por 20. Vamos cortar no meio para dar uma testa de 6 para cada lado. Vamos chegar aqui. Você pode vender 50% do imóvel. O que você não pode vender é o imóvel que tenha 6 metros que começam aqui, vão até ali. Você não pode localizar. A gente tem que lembrar que fração ideal é fração ideal. É 50% de um todo.
Em Cristian, você quer dizer desmembrar um lote de 240 metros? Cristian. Desmembrar o imóvel aí já é competência do município aprovar ou não. E aí, assim, é outra restrição que eu tenho, né, mas são só opiniões, que aqui no município de Pato Branco, sabe-se lá por que cargas dadas, que a fração mínima do parcelamento nacional para a obra urbana são 125 metros, contestada de 5. Aqui em Pato Branco, são 360, alguns bairros 240. Eu não sei por que razão, né, teria que ver com a Câmara Municipal, mas isso acaba obrigando o comprador, o incorporador, o vendedor, a fazer uma incorporação, instituição de condomínio, tem que contratar profissional técnico, tem que fazer um condomínio de casas para construir gera todo um imbróglio, um ônus imenso para as partes, só porque o município não quer ter imóveis com menos do que 240, quando na verdade tem. Né? Se você faz uma casa, 3 casas e pode fazer 3 casinhas num imóvel de 260, você tem imóveis menos do que a fração mínima, que é 125. Né? Então, se você permitisse o desmembramento de 125, que é o que a lei federal fala, eu não sei para que a lei federal já tem tanto rigorismo, para que ser mais rigoroso do que, né? Mas aí já não quero brigar com o município. Fica a dica se vocês tiverem algum poder junto ao município. Não, mas eu acho que ele pode nos responder. É que eu acho que eles... Bom, eu vou passar o microfone, mas eu acho que isso é competência da Câmara aprovar, né? Executivo. Se fudeu, Júlio. Se fudeu. Se não interferir no foco, vai fugir do foco. Gerou uma dúvida. Vamos tentar esclarecê-la. É o objetivo também. Então, essa definição, né, foi lá em 2008, quando foi feita a revisão do Plano Diretor 2008. Baseado em estudos técnicos, né? Existe essa lei de 125 metros quadrados, que é uma lei federal, mas através de estudos técnicos do município, em função da topografia, da declividade dos terrenos, da taxa de permeabilidade do solo, dos recursos hídricos, enfim, uma série de fatores, o município, né, através desses estudos, os profissionais, arquitetos da época, na gestão Roberto Viganó, se não me engano, não lembro quem era o secretário, acho que era o Ciro Cagliari. Então, definiu-se que o município de Pato Branco precisa mais área permeável. É por isso que existe essa briga de não subdividir o lote de 360 de 12 em 2 frentes de 6, porque tem uma taxa de permeabilidade de 10, 20, 30%, justamente para isso. Se nós impermeabilizarmos a superfície do município, nós temos problemas de alagamento muito maiores do que nós temos hoje. Então é por isso, é uma lei municipal que se tornou mais restritiva do que uma lei federal. Então esses são os aspectos, né, da lei de uso e ocupação do solo vigente no município hoje. Alguma possibilidade disso ser alterado ou mexido agora com o novo plano diretor? Existe sim, né, variações. Alguns lugares, né, o plano diretor propôs onde há áreas de fragilidade ambiental, deslizamento, erosão, excesso de velocidade da água em função da declividade do terreno, aumentou-se o tamanho do lote, para aumentar a área permeável. Localizado em algumas regiões. Outras regiões permaneceu 360 e outras regiões diminuiu, né, para a área mínima 240 metros, onde há a maior área de interesse social. Então houve essa variação, flexibilizou um pouco isso. Que bom. Quer complementar? Pode falar. Isso que a individualização você não pode fazer, mas no condomínio você pode construir 2 casas em cima. Isso. Mesmo construindo 2 áreas de permeabilidade. Sim, exato. Tem que respeitar a taxa de ocupação e a área de permeável. Essa subdivisão veio lá de trás, né, de não permitir a subdivisão. Sim, em termos de área de permeabilização, sim, mas na individualização da matrícula, não. Essa é a questão, não tem possibilidade de alterar, porque em termos da matrícula não muda nada. A impermeabilização ou não vai depender da aprovação do projeto na hora de construir. É porque a gestão é municipal. É outra coisa. Sim. Toda a gestão é municipal. Porque veja,
essa questão do desmembramento, a aprovação é municipal. A questão desse mesmo lote é justamente de fazer 3, 4, 5 casas e essas unidades observar essa taxa de permeabilidade também é municipal. Então hoje se cria esse contrassenso, ou seja, a gente acaba não possibilitando o desmembramento, o dobro, a subdivisão, mas acaba permitindo 4, 5, 6 unidades no mesmo lote. E na prática, e esse é um dos pontos,